Boa noite a todos os presentes, não só no plano físico, mas também no plano espiritual. Nós agradecemos mais uma vez a live de quarta-feira, que é o Evangelho no Lar. Solicitamos a todos que coloquem a água para ser fluidificada. E hoje, nosso palestrante é a nossa irmã Ângela, que vai conduzir o estudo do Evangelho de hoje. Fique à vontade, Ângela. Seja bem-vinda. Querido mestre, mais uma vez, Senhor, queremos vos agradecer por mais essa oportunidade. Que possamos compreender essa lição do Evangelho com a necessidade de uma reflexão para as nossas visões, para as nossas percepções, que possamos trilhar o seu caminho. Abençoa-nos, Senhor, protegendo-nos, e que essa vibração possa ser sentida por toda a humanidade, por todos aqueles que estão nos ouvindo, participando conosco desse banquete espiritual. Que a sua paz se faça presente em toda a humanidade, nos nossos lares, nos nossos familiares, nos nossos amigos e também nos nossos inimigos. Venha conosco, Senhor, nos intuir, nos alegrar, colocando no nosso coração o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. Se conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar de haverá falsos cristos e falsos profetas. Essa lição é muito atual, porque nós temos, na nossa percepção, a nossa ignorância ainda em projetar em muitos como se fosse um representante de Cristo na Terra. E Jesus, ele mesmo nos coloca, os evangelistas nos colocam, que haverão muitos falsos cristos e falsos profetas. Então, nesse estudo, nós vamos perceber como que a gente consegue distinguir um do outro. E um dos itens aqui, conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que diz está cheio o coração. A gente, desde criança, isso aqui é de São Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Desde criança, a gente ouve assim, só que não entendia de onde vinha, né? Dize-me com quem andas, olha o que pensa, olha o que fala, olha o que está fazendo. Deus está vendo. Mas o Deus está vendo não era um Deus punitivo, era um Deus que realmente vê, né? Vê quem
tá no caminho, tentando o caminho do bem, e quem está tentando ainda trapacear. Então, é a mesma humanidade. E nós transitamos também nessa dualidade, porque a gente ainda está longe da perfeição. Mas quando a gente começa a refletir, né, o Evangelho, que realmente é uma bússola para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para a nossa motivação, e um convite para a nossa transformação, muita coisa fica entendido, né? Então, o Evangelho realmente é uma fonte do bem viver, um caminho para as nossas virtudes, né? E nos dá coragem para seguir o Cristo. E todo o Evangelho está alicerçado na vida do Cristo, né? Esse ser iluminado, esse ser divino, que dividiu a humanidade no antes e no depois, e que com toda bondade, justiça, serenidade, humildade, nos revelou que é possível, mas também nos alertou que haveriam pessoas que se passariam por ele, fazendo coisas, hipnotizando, né? Ainda a gente vê isso, uma hipnose coletiva de seres que não têm nada a ver, que não têm moralidade, e que, pela nossa ignorância, a gente vê só as palavras, o bom discurso, né? Ficamos muitas vezes enfeitiçados com a possibilidade de um porvir rápido, do nada, né? Como se o milagre da vida fosse esse, né? E a gente precisa ver realmente as palavras de Jesus, porque as interpretações, até nós as temos, e muitas vezes escorregamos nelas. E esse capítulo vem para nos alertar, para nos auto-perceber, para perceber o que estamos fazendo, né? Onde erramos, por que erramos, para onde vamos, o que estamos fazendo, qual é o nosso propósito. O Evangelho traz tudo isso, né? Não, numa outra citação aqui de São Mateus, ele fala o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Então, e ainda hoje a gente vê isso, né? Quem trapaceia, aquele que nos engana, ele vem com uma roupagem mental, com uma roupagem material, ele vem bonito, ele fala bonito, né? E muitas vezes convence multidões, não sabendo, inclusive, da responsabilidade de ter que responder por essa atitude, né? A gente já participou, mesmo na história, de falso profeta que levou multidões ao suicídio.
isso não está tão longínquo assim, né? E... Ai, meu Deus. Eu vou continuar assim, tá? Eu diminuí aqui, não sei, não sei voltar. E aí, continuando, conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Então, a análise também pode ser nossa. Essa pessoa é idônea, ela é cumpridora dos seus afazeres, ela trabalha de maneira honesta, ela tem um palavreado bom, ela tem bons conselhos, ela tem exemplos a ser seguidos. E, então, a gente tem que fazer essa avaliação, porque nem tudo que se apresenta é bom. E nós também temos que nos autoavaliar, porque quantas vezes a gente, para obter coisa, não vai usando de artifícios, né? Nós sabemos que nós temos uma influência de espíritos também bons e ruins, e que nos acompanham. E o nosso pensamento, com o nosso pensamento, nós nos ligamos a essa faixa de sintonia de espíritos bons ou não tão bons. E sofremos influências. Então, se a gente não parar para analisar o tom da nossa conversa, a direção da nossa conversa, o propósito, se está coerente com o propósito da nossa vida, da nossa intenção, num caminhar de amor, a gente não consegue perceber. Então, orar é uma necessidade, mas vigilância é uma obrigação. E a gente ainda não adquiriu esse hábito de nos olhar, para perceber até se nós também não somos, em algum momento, falsos profetas, tentando persuadir, tentando ensinar, tentando orientar, até por caminhos torpes. Nós não podemos nos afastar também dessa caminhada, que também é nossa, e que a gente tem que ter um propósito de cada vez mais fugir dessas ilusões, e dessas enganações e desse auto-engano. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então, essa árvore também pode ser entendida como uma figura de linguagem. Essa árvore pode ser nós, pode ser cada indivíduo, cada espírito encarnado, porque Jesus e os apóstolos, eles falavam por parábolas, por figuras de linguagem, para que cada um entendesse, dependendo do seu grau de compreensão, e que também fosse atual em todos os tempos. Então, o homem, apesar de toda a evolução, ele continua sendo um espírito. Então, ele é uma árvore. E que árvore nós estamos, que fruto que nós estamos dando?
Isso a gente pode falar, assim, na educação de filhos, enquanto companheiros, enquanto na sociedade, enquanto companheiros de jornada nos serviços, né? Enquanto caminhada própria. Que caminho estamos fazendo? Que árvore estamos tendo? Qual é a profundidade da nossa raiz? Como lembramos dos nossos antepassados? Porque, à medida que as pessoas envelhecem, essa necessidade de meditação, de melhoria, é uma busca, porque a pessoa se vê diante da finitude, diferente de quando a gente é criança, adolescente, que pensa que tudo pode, que a morte nem passa pela cabeça. Na velhice, não. Na velhice, a gente se vê para e passo diante de um mundo espiritual que nos espera. Então, tivemos avós, tivemos bisavós, tivemos tios mais idosos, professores mais experientes, tivemos patrões que muitas vezes nos alertaram. Essas são as nossas raízes, e fomos fincando, né? Fincando a nossa personalidade, as nossas raízes. Então, nós somos essas árvores. Que árvores somos nós? E essa toda árvore que não produz bons frutos será cortada. O espírito que vai cheio de mágoas, de ódios, de atitudes extravagantes, ele vai ter muita dificuldade de estar num plano espiritual mais elevado. Não que um dia ele não vá chegar lá, por isso que nós, espíritas, acreditamos na reencarnação, porque a cada reencarnação, as nossas experiências são modificadas, são aprimoradas, e nós avançamos também pela reencarnação. E sabedores de que, se nós não tivermos bons frutos, dificilmente chegaremos a um meio espiritual bom. Então, temos que perceber, e São Mateus fala, conhecê-la-eis pelos seus frutos. Então, nós seremos analisados pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de ser, de conduzir a vida, da caridade que fizermos, da mala espiritual que levarmos. Então, esses são os frutos. Será que nós estamos adormecidos? Não estamos enxergando isso? Quando que vamos tomar atitude de mudança? Ou vamos fugir? Fugir para a viagem, para a luxúria, para a porta larga, para usar dos nossos conhecimentos, das nossas capacidades, para ludibriar, para obter coisas materiais que não vamos levar. Qual o sentido de todas essas aquisições
Se tudo deixaremos, iremos com mãos vazias? Nós temos que olhar para Santo Agostinho, quando diz que nós temos que fazer uma autoanálise. Será que estamos fazendo o bem que queremos? E São Mateus e São Marcos também tem uma outra citação aqui. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Então, às vezes, a gente cria, fica fã, né, de ícones que são personalidades que não vão nos acrescentar nada. E que, se nós não tomarmos cuidado, podem nos levar à viciação, à deslealdade, à não cumplicidade. Então, tende cuidado para que alguém não vos seduza. Então, nós podemos até, ninguém tem um currículo na testa. Só no tempo, só através do tempo, da convivência, é que nós vamos nos percebendo e nos ajustando ao outro. Mas, na medida que os valores ficam distanciados, é provável até que esse relacionamento, ou de serviço, ou de família, ou de cumplicidade qualquer, se desfaça. Então, é muito comum, com o passar do tempo, as pessoas que não pensam da mesma forma, elas se distanciarem. Por essa não conformidade com pensamento e com organização moral. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Então, a gente vê até hoje, muitos são ditos até profetas. Então, haverá muitos falsos cristos e falsos profetas, que virão adivinhando, conduzindo, falando, ludibriando, e a multidão acreditando. Então, Jesus já nos alertou naquela época que era para a gente prestar atenção, para olhar a idoneidade, a moralidade, o compromisso, a atitude. Porque se nós começarmos a observar mesmo o tom de voz, a fofoca, a maledicência, o ódio, a mágoa, como que pode alguém raivoso dirigir pessoas para o bem? Aqui está claro, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos, e a árvore má será cortada. Quer dizer, não teremos chance na espiritualidade, carregaremos tudo que fizermos. Isso está em São Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5, de 11 a 13, e de 23 a 24. E também está em São Marcos, capítulo 13, versículo 5 e 6, 21 e 22. Então, quais são
E quais são a missão dos profetas? Vamos ver aqui. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornam sinônimas. Ora, até hoje, nós, muito, nós corremos atrás de quem vai nos colocar o que vai acontecer. Vai direcionar, muitas vezes, vidas. E ficamos ludibriadas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, o profeta, ele tem uma missão. Ele tem uma missão aqui na Terra. Ele é para falar das coisas espirituais, como o Espiritismo nos coloca frente a frente com as verdades espirituais. O Espiritismo nos coloca que ninguém vira anjo simplesmente porque morre, que levaremos as nossas dores, nossas conquistas. Então, para isso, o profeta, a missão dele é revelar coisas ocultas nesse sentido, no sentido espiritual, para dilatar nossa consciência, fazer a gente pensar, analisar, e não chegar do outro lado tão ignorante. Porque, para nós espíritas, nós não vamos poder alegar ignorância. Agora, se nós temos livre-arbítrio, temos vontade própria, nós podemos ou não ter uma caminhada mais leve, correr, parar, deixar para depois. Deus não tem nada com isso. Ele nos coloca na condição de sermos artífices do nosso destino espiritual. E a gente, ainda na ignorância, busca falsos profetas para saber da nossa vida material, amorosa, econômica, social, né? O que vai acontecer? Quem é quem para falar o quê? Nós não sabemos nada, o profeta também não. O profeta pode nos orientar sobre as coisas boas do espírito, nessa linha de pensamento. Se você é bom, você está no caminho do bem. Se você faz maldade, você está no caminho do mal. Se você é bom, os seus frutos, a sua família, seu ambiente, naturalmente será purificado. Se você não tem como ser feliz fazendo mal. Então, essa revelação de coisas ocultas é exatamente isso. E a gente, olha, só o Evangelho, né, nessa lição, nos traz essa reflexão muito claramente. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer pré-adições. Então, à medida que nós também fazemos uma live,
fazemos um evangelho, não fugindo do evangelho, de certa forma, estamos profetizando. Mas não estamos falando absolutamente como vai ser a vida de quem quer que seja. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdócio, Caifás, os escribas e os anciãos, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Olha a ignorância que Jesus teve que suportar. Eles queriam que Jesus adivinhasse, que falasse para eles o que eles deveriam fazer, as benesses, as conquistas, né? E como Jesus veio para falar da espiritualidade, então eles cuspiram, eles deram socos, bofetadas, porque eles não obtiveram o intento desejado. E ainda hoje, quando a gente, às vezes, tem provas, ou vemos pessoas que não acreditam no espiritismo, que não vê os problemas como uma prova a ser vencida, muitos se revoltam com Deus, como se a gente não tivesse necessidade de sofrimento. E a gente sabe que a dor é a possibilidade da nossa renovação, da nossa fé, da nossa humildade, da nossa paciência, da nossa crença em Deus, na nossa no nosso desejo de Cristo e toda a espiritualidade amiga estar conosco para que nos dê força. Quando a gente tem algum problema e a gente vai para esse lado, nós somos uma boa árvore e daremos bons frutos, porque o nosso exemplo vão ser seguidos por todos aqueles que nos envolvem. Então, amor gera amor. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Então, a gente sabe que tem profetas que falam dos acontecimentos naturais, não individuais, de quedas, de tsunamis, de coisas naturais, né? De maremotos, de vulcões. Tem muitas revelações nesse sentido. Mas nesse sentido, eles vêm só para, não para apavorar, mas para dizer que pode ter o navio mais seguro. Titanic é um exemplo disso. Que ninguém tem controle do que vai acontecer. E quando um avião cai cheio de pessoas vindas do mundo inteiro, de várias partes, não se conhecendo, e tem um final trágico, não por um acaso. E muitos desses acontecimentos
às vezes são profetizados por alguns. Mas esses profetas, eles também têm muito cuidado. Então, ninguém sabe aonde vai acontecer. Mas também, quando acontece, não se sente em surpresa. E esses profetas vêm para dizer assim: olha, seja humilde, esteja preparado, porque pode ser você. Tendo se realizado os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Então, ainda hoje, eu preciso ver qual é a vertente desse projeto, desse profeta, como ele se dirige, como ele faz para passar a mensagem, qual é o sentido da sua mensagem? É para as coisas ocultas, espirituais, de alerta, de falar assim, olha, para de brincar, a vida não é brincadeira. A qualquer momento você pode ser arrancado desse plano material para o plano espiritual. Isso não tem idade, não tem sexo, não tem nação, não tem governante, não tem nada. Deus no comando. E, às vezes, esses profetas que ainda existem são verdadeiros profetas quando eles não trazem pavor, quando eles trazem uma meditação, um alerta, um sinal amarelo de que algo vai acontecer. E qual que é o prodígio dos falsos profetas? Levantar-se aos falsos profetas e cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar. Então, é aquele que fica na mídia, que arrasta multidões, que faz um alarde imenso. E vamos ver aqui. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora da lei da natureza, sendo esta exclusivamente obra de Deus, pois ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ao menos ainda o direito de fazer o que ele tenha feito. Então, para finalizar, nós temos claro que Deus no comando. Deus no comando. Bom, só o Pai o é. Jesus, caminho, verdade e vida. Os profetas nos alertam da vivência de Jesus, falando por parábolas, e nos colocando como personagens de cada parábola. Então, que nós possamos nos olhar, meditar, rever valores, perceber que também somos profetas incipientes, que também influenciamos pessoas,
E que possamos perceber se estamos, aonde está indo as nossas raízes. O que nós ouvimos dos nossos antepassados que nos servem? Para onde vamos? Que Jesus possa nos abençoar.